Olá, mulheres preciosas e intencionais. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi por um acidente. Creio que o Senhor preparou esse momento para você. Eu sou Rogéria Saldanha e hoje nós vamos estar entrando no nosso terceiro capítulo do estudo do livro A Experiência do Lar. E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, buscar um lugarzinho na sua casa onde você pode estar bem cômoda, pegar uma xicrinha de café ou um chá, se você for como eu preferir um chazinho, e vamos mergulhar na Palavra de Deus através do estudo desse livro. Vamos lá? Bom, vamos começar o seguinte. O capítulo 3 do livro, A Experiência do Lar, ele fala sobre o princípio do também. Mas o que é o também? Esse capítulo, gente, ele confronta a mentalidade que é muito comum entre nós mulheres, que diz assim: eu faço quando ele fizer, eu vou mudar quando ele mudar. Mas te falo uma coisa, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus a transformação começa em nós. E vamos entender biblicamente o que esse princípio significa pela visão de Jesus. Jesus, ele nos ensinou como devemos construir a atmosfera ao nosso redor. Lá em Mateus 7, no capítulo 7, no versículo 12, diz assim: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Gente, isso é muito, muito confrontador. Parece que é uma língua totalmente diferente da nossa realidade hoje, né? Porque nós vemos nesse mundo caído que é assim: não, bateu, levou. Eu só vou fazer se ele fizer. Eu mereço ser feliz. Não segundo a palavra de Deus. Você merece e será feliz se você obedecer princípios. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que Jesus nos ensina nesse livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12? Se eu quero algo, primeiro eu tenho que dar, né? Primeiro eu vou dar para receber. O Senhor nos ensina assim: Jesus não ensinou reação, Jesus ensinou resposta. O também não é condicional à minha emoção. Ele é uma resposta intencional à obediência da palavra de Deus. O princípio também nos chama a viver a verdade, não a negociar a obediência. É o que nós acabamos de falar. Se eu dependo da minha emoção ou do que o outro está fazendo para eu fazer, eu estou quebrando o princípio. Jesus nos ensina que eu primeiro preciso fazer aquilo que eu espero que o outro me faça a mim. Entende que isso, quando traz para dentro de casa, tem um peso muito maior? Porque isso é responsável diretamente pela atmosfera que nós estamos criando. Às vezes, nós estamos esperando que o outro faça aquilo que ele nem entendeu ainda. Eu penso assim: aquilo que eu entendi primeiro, eu dou uma resposta primeiro. Me entende? Na minha casa, eu já era convertida quando eu conheci o meu marido. O meu marido não conhecia a palavra de Deus. Então eu tive que fazer primeiro, conforme a Escritura me ensina, buscar ser uma esposa virtuosa, buscar melhorar no meu comportamento para condizer com a vontade de Deus, para que o meu esposo, vendo o meu bom proceder, possa se interessar em conhecer o Deus que eu sirvo. Vê o tamanho do peso, gente? Responsabilidade? Quem entende primeiro é responsável em praticar o princípio primeiro. Vamos lá, continuando. Na palavra de Deus diz assim: o princípio também nos chama a viver a verdade. Gente, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Se nós não praticamos a verdade da palavra de Deus, que diz que a mulher honra o marido, a mulher deve cuidar da sua casa, a mulher deve preocupar-se em agradar o seu marido. O que a Bíblia diz em relação ao marido? O marido deve amar essa esposa, o marido deve prover para a sua casa e o marido deve ter uma vida santa e cuidar daquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. Como que é isso, Rogéria? Deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, o marido dá vida por essa mulher. Gente, que amor lindo, né?
É maravilhoso isso aí. Então é assim, o princípio também nos chama a viver a verdade, não negociar a obediência, porque obediência parcial é igual a desobediência. Não tem conversa. Se eu resolvo fazer assim, Rogéria, eu vou fazer, mas eu só faço isso. Ele tem que fazer o outro aquilo. Não é assim que a banda toca. A Bíblia diz que faça você primeiro o que você espera que o outro faça. A palavra de Deus, ela é bem deep, gente. Bom, na prática, o que isso quer dizer? No lar, muitas vezes queremos colher algo que ainda nem sequer plantamos. Deus trabalha com sementes, não com exigências. Não adianta eu gastar meu dia inteiro em oração, de joelho, em cima do milho, castigada ali, clamando pela minha casa, se eu não tiver uma atitude alinhada com a palavra de Deus. Se eu quero o princípio, o Senhor não vai me responder. Porque a palavra de Deus é baseada em leis e nós temos que alinhar com a vontade de Deus, cumprindo esses princípios para que a gente possa viver o que o Senhor já declarou a nosso favor. Então, assim, se Deus trabalha com sementes, vamos ver o que Deus fala sobre isso lá em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Bom, o que isso quer dizer, Rogéria? Quer dizer que é assim, eu tenho que fazer a minha parte. A minha obrigação é plantar. Quem vai dar o crescimento? É o Senhor. É Ele quem vai dar o crescimento. Mas é a partir do princípio que eu estou obedecendo, não dependendo do que o outro está fazendo, não dependendo do retorno imediato, mas com paciência, plantando, regando em oração e confiando que o Senhor, no tempo certo, vai dar o crescimento daquela área que eu tanto estou precisando que retorne. Porque, na verdade, gente, é muito bom a gente receber um elogio pelo que nós estamos fazendo. É muito bom você fazer algo e a pessoa falar assim, nossa, obrigada, era exatamente isso que eu precisava. Ai, meu amor, como você é maravilhosa e cuida de mim. Na prática, gente, não é assim. Talvez você até tenha esse privilégio, que é ter um marido atento, filhos tão atentos que te elogiem em cada detalhe que você faz. Mas na prática não é. A realidade é que tem muitas mulheres excelentes que fazem coisas extraordinárias e o marido nem olha, nem vê. Às vezes ela passou um dia inteiro limpando a casa, tudo que ela queria que o bendito chegasse, falasse assim, nossa, meu amor, você tá que casa cheirosa, você tá tão cansada, senta aqui do meu lado, vamos ver um filme? Na verdade, às vezes ele entra com o sapato sujo e nem viu o que você fez o dia inteiro, né? Mas nesse mundo, gente, de tanta informação, de tanta distração, não vamos cobrar isso. Vamos começar a fazer intencionalmente, sem cansar. Sabe por quê? Tudo que você coloca no seu lar é semente. E eu quero continuar lendo com vocês aqui. O imaturo, ele vai reagir. É assim, você limpou a casa, o marido chegou e pisou em tudo, né? Aí você vai e reage. Mas você não respeita o meu trabalho. Você não viu que eu fiquei cansada o dia inteiro limpando e assim vai. Claro que ele não viu, ele não estava lá. Ou se ele estava distraído, seguramente no telefone e não viu nada do que você fez. Mas não vai ser reagindo com escândalo a uma situação pequena que você vai resolver o problema. Você vai fazer uma tempestade no copo d'água e todo aquele trabalho excelente que você fez, que você é caprichosa, você é brasileira que nem eu, você faz um negócio bem feito, vai ficar perdido. Porque ele vai só focar na sua gritaria e vai esquecer de observar todo o bem que você fez. Então, amiga, maturidade não reage, ela atua com intenção objetiva, ok? O maduro responde, não reage. O espiritual entende que a sua obediência não depende do outro. Gente, a Bíblia diz assim, o homem carnal discerne das coisas carnais, mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então você vigia, seja vigilante e intencional nessa área. Toda vez que você cumprir um princípio também, você fizer algo, não faça primeiro esperando o retorno. Segundo, faça como para o Senhor. É aí que está o segredo.
Faça para o Senhor, como se o próprio Deus fosse dormir naquela cama, você arruma aquela cama, como se o próprio Senhor fosse sentar na sua mesa para comer a sua comida, como se Deus fosse vestir aquela roupa que você está lavando. Entende? Então, assim, tudo que você faz com excelência, porque o reino do céu é excelente, você pode observar quando Deus dá ordem a Moisés para a construção do templo, todas as coisas que Deus manda colocar nas roupas do sacerdote, todos os detalhes, gente, é coisa excelência. Deus não gosta de coisa meia boca, não. Deus gosta de coisas bem feitas com excelência para Ele. Então, tudo que nós fazemos é como para o Senhor. E na prática, gente, eu quero te dar alguns exemplos aqui que pode te ajudar muito, que eu achei eles marcados aqui no livro da experiência do lar, eu achei fantástico, e eu acho que isso fica bem claro pra gente, né? Entender o que esse princípio também significa. Vamos lá? Deixa eu ler aqui pra vocês. Em relação à casa. Depois de arrumar a mesa, acenda uma vela também. Depois de lavar e secar as roupas, dobre-as também. Depois de tomar banho, deixe o box limpo também. Depois de trocar-se, pendure as roupas também. Depois de lavar as louças, seque-as também. Depois de dormir, arrume a sua cama também. Gente, eu morei 9 meses com a minha sogra, né? E foi bem interessante. A minha sogra me ensinou um hábito fantástico. Lá tem um box do banheiro e ela sempre deixa um rodinho lá dentro do banheiro. Então você acaba de tomar banho, você vai lá e ó, o box fica novinho, sequinho, sem marca de shampoo, de nada ali sujo. E eu trouxe essa prática à minha casa. Então assim, meu marido achou que estava livre, né? Depois que saiu da casa da mãe dele, que não ia precisar mais secar o box, porque era algo que ele não gostava de fazer. Então eu ensinei para ele que na nossa casa também ia ter esse hábito. Ou seja, tomamos banho e secamos o box também. É algo tão simples, gente. Mas olha só o marido. Se o marido vai tomar banho, vai tirar a roupa para tomar banho, põe a roupa no cesto de roupa suja também, né? Então assim, vai ensinando esse marido, tá? Ele vai aprender. Olha, o meu demorou alguns anos, mas aprendeu, tá? E às vezes ele dá uma falhadinha assim, porque ele se distrai muito fácil, eu vou lá, amor, também. Então assim, quando você for limpar a casa, transforma em diversão também. Quando você for corrigir seu marido, transforma essa correção em um humor legal também. Eu gosto muito de lembrar quando o meu esposo, ele chega ao trabalho, quando eu citei essa questão da casa, de se limpar tudo, a pessoa chegar com sapato sujar, é terrível. Meu marido trabalha em obra, né? Meu marido, ele é Tyler, colocador de cerâmica. Então, ele trabalha e suja tudo, gente. Vem com argamassa para tudo quanto é lugar, rejunte em todo, parece que rejuntou foi ele, nem foi o local. Mas quando ele chega em casa, ele tinha essa mania, parecia calculado. Eu terminava de deixar tudo limpinho, cheirosinho, ele chegava com as botas de trabalho e saía pisando, e tudo que estava agarrado na bota soltava no chão da casa. Ficava aquela trilha, gente, de marquinha de barro do sapato dele, de barro, argamassa, aquela coisa seca de obra. E eu um dia falei, Senhor, me ajuda que eu vou matar esse homem. Aí eu chamei ele e falei com ele assim, amor, vem cá, eu tenho que te mostrar uma coisa bem interessante. Aí eu chamei ele veio, que meu marido é muito curioso. Quando ele chegou, eu fui mostrando pra ele, olha aqui que legal, tá vendo? Aí eu fui dar a ele a vassoura e a pá. Falei com ele, agora você vai limpar, porque eu já tinha feito tudo e você sujou. Aí ele riu e foi lá com muito carinho e limpou. E desculpa, meu amor e tal. Mas isso, gente, é anos de treinamento e não é fácil. Tem homem que realmente é distraído. E nos dias de hoje, essa distração está cada vez mais acentuada até nas mulheres. Então vamos ser intencionais. Tudo que nós vamos fazer, façamos como para o Senhor e não ficamos só naquela limitação. Vai fazer um almoço bem gostosinho, especial? Faz um suquinho também. Se você vai fazer um lanchinho para café da tarde, vai lá e faz um bolinho também. Sabe? Faz um lanchinho especial para o seu marido. Se você está na sala assistindo televisão aí com seu marido, aí dá aquela vontade de comer uma pipoca, aí você vai lá, prepara a pipoca e leva um suquinho para o seu marido também. Ou você simplesmente vai levantar para tomar água, você pode perguntar, meu amor, você quer água também?
Quando você tira você do centro e começa a colocar o Senhor no centro, você sempre vai olhar para o outro como se você gostaria que fizesse com você. Pratica esse princípio e você vai ver a recompensa. Seguindo, o também começa no coração. Em Lucas 6,45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Aqui fala que mudanças externas não sustentam lares. Transformações internas constroem atmosferas. Ou seja, não é você falar que vai fazer. Sabe qual é o pior que tem, gente? Aquelas mulheres, ou homens também, tá? Não é só mulheres não, mas é muito comum em nós mulheres, vou te contar, e nós somos tremendas. Então assim, é muito comum você falar assim: olha como eu limpei a cama hoje. Você viu a comida que eu fiz? Tá deliciosa, né? Você nem elogiou. Problemão. Não seja você a boca que te louva. Deixa que outros lábios te louvem. A Bíblia diz lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela é louvada. Mas não por ela mesma, gente, pelo amor de Deus. Ela é louvada por outros lábios, pelo lábio do marido, pelo lábio dos filhos, pelos lábios da sogra. Que às vezes sua sogra não vai falar bem de você na sua frente. Mas eu te prometo que se você cuida bem do filho dela e dos netos dela, ela vai te louvar para outros. É assim. É questão de tempo, porque não tem como esconder uma casa em cima da colina. Ela vai ficar vista por todos, porque é assim que você... O princípio também é esse: quando você faz para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, você vai criar um estilo de vida. Essa era a palavra, gente, tava fugindo. Você cria um estilo de vida. Não é simplesmente uma rotina, não é algo que você vai fazer hoje, o mês que vem de novo. Não, é um estilo de vida. Não espere que as pessoas digam que está fazendo bem. Só faça e fique em silêncio. E quando te elogiar, aceita o elogio. Mas não deixa isso te parar. Continue. Nós temos a mania de, depois que recebemos elogio, de ficarmos satisfeitos e pararmos de praticar. Não seja assim na sua vida. Quando você receber um elogio, que ele seja combustível para você continuar praticando as primeiras obras. Antes de esperar mudança do outro, Deus nos convida a alinhar o nosso coração com o dele. É bem assim, gente. Bom, eu quero deixar para vocês, para a sua reflexão, umas perguntas, ok? Primeiro, o que Deus tem tratado em você nesse tempo, durante esse período desse estudo sobre o lar? Seja honesta. Aqui eu não sou sua inimiga. Aqui nós estamos juntas aprendendo princípios que são transformadores, ok? Segundo, onde você tem resistido quando Deus está te chamando para agir? Qual a área que você está resistindo ao Senhor? Quando Ele fala em relação ao seu marido? Quando Ele chama a sua atenção para a sua casa? É algo na sua fala, no seu bom proceder? É a maneira como você trata os outros? Quero que você medite nisso. Lá em Gálatas 6:7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo no lar é semente. Palavras são sementes, atitudes são sementes, silêncio também é semente. Talvez ninguém esteja reconhecendo o que você tem feito hoje, mas Deus nunca ignora sementes plantadas com fidelidade. Você imagina plantar um jardim e ali naquele jardim você plantar uma semente de uma árvore frutífera que você goste. Pode ser uma laranja, pode ser uma maçã. Agora você imagine que essa fruta, essa árvore, ela demora um tempo para brotar, porque a semente precisa passar um tempo ali enterrada. Ela precisa morrer naquela terra para que ela possa germinar e crescer. Agora imagine você ansiosa ir lá escavar para ver se está acontecendo alguma coisa. Quando você olha superficialmente, você não está vendo acontecer nada. Mas você continua indo e regando todos os dias, de tempo em tempo. E essa semente, quando você menos esperar, vai começar a brotar.
Parecia que não estava acontecendo nada, mas estava, quando ninguém estava vendo. E então, aquela árvore cresce e ela começa a dar frutos na estação certa. E isso é promessa. É assim que Deus vê as nossas atitudes dentro de casa. O princípio também é isso. É você plantar sementes todos os dias e esperar o Senhor dar o crescimento. Você rega a semente com oração, com bom ânimo, com espírito voluntário. E o Senhor se encarrega de fazer com que essa planta cresça e dê frutos. E frutos que permaneçam, que vai durar por 1000 gerações. Porque Deus, Ele sempre dará muito mais do que nós. E eu gostaria de deixar uma palavra para as mulheres que já praticam e ainda não veem resultado. Porque a verdade é que muitas mulheres têm sofrido com homens que não entenderam ainda qual é o propósito deles nessa terra, qual é o chamado de Deus para eles. E às vezes você dizendo a si mesma: Rogério, eu faço tanto, você não tem ideia de quanto eu me esforço, mas parece que ninguém vê. Minha amiga, eu quero te encorajar a continuar praticando esse princípio também, assim como todos os princípios que Deus abençoou a vida dessa autora para estar escrevendo, da Dev, porque ele é muito precioso. São princípios saídos da Bíblia. Esses textos bíblicos que nós estamos lendo aqui, gente, pratique-os. Não simplesmente fique na leitura, não fique só com esse vídeo, mas vá, pratique, porque é a prática que vai fazer a diferença na sua vida. Então, eu quero que você não esmoreça, continue, porque o Senhor está te vendo. Você é como aquela semente que já foi plantada. Continue regando. No tempo certo, vai frutificar e o Senhor vai mostrar para todos o que você tem feito. As suas obras te louvarão. Entende? Então não desanima. Guarde em silêncio, porque o Senhor vai te recompensar. Ok? Para você pode parecer esforço inútil, mas para Deus são sementes plantadas. E a sua constância é o regar dessas sementes todos os dias. Deus dará o crescimento no tempo certo. Ok? Bom, Jesus é o nosso maior exemplo. Lá em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ensinou a amar antes de receber qualquer coisa em troca. Jesus amou primeiro, Jesus serviu primeiro, Jesus permaneceu fiel mesmo sendo rejeitado. Você vê o tamanho do que você está fazendo? Você se parece mais ainda com Jesus quando você faz algo sem esperar nada em troca. Quando escolhemos viver o também, nós nos parecemos mais com Cristo do que nós imaginamos. O nosso lar é o primeiro campo missionário. A cruz redefine a nossa postura dentro de casa. Porque vai ser sem palavras que você vai ganhar, mas com atitudes alinhadas com o céu, que você vai garantir que o evangelho seja pregado aí dentro. Eu quero dar uma sugestão essa semana para vocês. Escolha alguma atitude simples, não precisa ser nada fora da sua rotina, gente. É no seu dia a dia. É como eu te falei, é um estilo de vida. Eu gostaria de sugerir, por exemplo, você pode começar a praticar assim, uma palavra de honra para o seu marido. Natural, nada forçado, gente. Veja algo que ele faz de bom, porque eu vou te falar, muitas mulheres pensam que eles não fazem nada de bom, mas eles fazem sim. É só você colocar a lupa no lugar certo. Ao invés de você colocar a lupa na roupa que está do lado do cesto ou no armário que ficou aberto, observa aquilo que ele realmente tem feito e elogia aquilo ali. O elogio é poderoso para fazer a pessoa se sentir vista. Do mesmo jeito que quando você faz algo bom, você quer ser elogiada, o seu marido e seus filhos também. Ok? Então assim, libere uma palavra de honra para o seu marido e para os seus filhos. Faça uma oração com uma declaração profética. Gente, palavras são muito poderosas. Declare a palavra. Você pega a palavra de Deus e declara a palavra. Para de reclamar e ore a palavra. Ela é poderosa. Começa a reivindicar as promessas de Deus dentro da sua casa. E você vai ver como que isso é libertador e como as coisas começam a mudar.
E não é por passo de mágica, não. É por declaração profética. É trazer à existência aquilo que você quer, alinhando a sua oração com as suas ações. Um ato de serviço intencional para a sua família. Sem falar nada. Um dia da semana comum, você pode simplesmente fazer um pão de queijo, gente. Coisa gostosa para tomar com um cafezinho de tarde. Imagina, tira um tempinho, é coisa rápida. Tem tantas receitas na internet. Vamos usar a nossa sabedoria estratégica para poder cumprir esse princípio também na nossa vida, na nossa rotina. Uma resposta mansa nos seus lábios. Sabe quando a pessoa faz aquela pergunta idiota, que a tolerância é zero? Pois é, não existe pergunta idiota. O problema é que o outro percebe diferente de você. Então, quando alguém falar alguma coisa que você não considera ser a mais inteligente de todas na sua casa, você vai respirar e vai dar uma resposta mansa, porque isso faz com que aplaque até a ira. Olha o poder que tem a mansidão. Outra coisa, se você já pratica o princípio também, já faz todas essas coisas que eu tô falando, você vai respirar em silêncio, sem desanimar, porque o Senhor fará, ok? Bom, uma coisa muito importante você não pode esquecer, não anuncie nada que você está fazendo. Não se jogue flores, não cobre retorno. Faça como um ato de obediência ao Senhor. O princípio também não é baseado no que o outro faz, não é esperar nada em troca. Ele é voluntário e ele faz em silêncio. Quem vai te louvar, mulher? Seus filhos e seu marido, não você mesma. Ok? Então não espere retorno, não fala, ai, como eu sou carinhosa, meu amor. Não. Você vai ficar quietinho esperando ele reconhecer. E quando ele reconhecer, dá um sorriso. E agradeça humildemente. Não fica, eu tô fazendo isso tem tempo e você não viu. Por favor, se comporte, mulher. Você é uma mulher intencional. Entende? E seu marido vai ver o quão preciosa você é. Tá bom? Então, para encerrar, eu quero fazer uma declaração profética para vocês que eu escrevi aqui e vai te ajudar. Ok? Vamos lá. Eu declaro que minha vida será um instrumento de Deus dentro do meu lar. Eu escolho viver o princípio do também, não por reconhecimento, mas por fidelidade a Deus. Minha obediência abrirá caminhos e minha constância estabelecerá uma nova atmosfera. Em nome de Jesus, ok? Então, vamos ficando por aqui. Se esse vídeo falou com vocês, meninas, compartilhe com alguma mulher preciosa e nos próximos vídeos seguiremos aprofundando com pequenas decisões espirituais. Constrói lares fortes. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. Fique com Deus.